Bom dia. Oi, bom dia. Olá, bom dia, gente. Então, como estão passando a semana? Tudo bem? Todo mundo preparado para fazer prova já? Vocês me desculpem que hoje eu tô com o freio de mão um pouco puxado. Tô com dor de cabeça desde cedo, desde madrugada. Já tomei remédio, não passou. Aí de vez em quando faz assim, igual desenho animado, sabe? Que vem, parece que a cabeça aumenta 30 vezes. Eu já falei Tava conversando com a Selma mais cedo, o tempo vai virar e minha cabeça é um barômetro. Muito provavelmente estou com dor de cabeça por isso. Alergia, né? Também faz essas coisas. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova? Matéria? Depois da nossa avaliação, eu vou dar continuidade ao cristianismo. A gente vai falar sobre o cristianismo na era moderna. E depois eu vou entrar em alguns assuntos mais específicos com relação principalmente a questão das crenças, o costume, a influência do cristianismo ainda muito presente, né, no nosso calendário, na nossa sociedade. Mas hoje eu vou aproveitar que estamos, né, no mês de outubro, que na Igreja Católica é o mês dedicado às missões, para mostrar para vocês, apresentar para alguns que não conhecem, né, o trabalho missionário que é desenvolvido pela Igreja Católica, porque todos os anos, durante o mês de outubro, né, os meses na igreja tem uma coisa que a gente chama de meses temáticos, né? Então, o mês de agosto é o mês dedicado às vocações, o mês de setembro, o mês da Bíblia, e o mês de outubro, o mês das missões. E a missão, admitindo aqui o Guilherme e a Isabel. Ok. O que é interessante falar de missão é que muitas vezes, quando nós falamos assim, serviço missionário, ele é um missionário, já vem logo na cabeça a questão da religião, né? Mas, se a gente fizer um outro paralelo, um militar do exército, por exemplo, algumas vezes ele é colocado em missões, longe do seu estado original,
às vezes missão em outros países, às vezes missão embarcado, né, em alto mar. E o que esse militar, ele é um militar, muitas vezes ele tem uma profissão, uma formação, ele é um médico, ele é um enfermeiro, é um engenheiro, que é colocado em uma determinada missão por um tempo para ajudar pessoas com aquele dom, com aquela habilidade que ele tem. Aqui, quando eu digo aqui, né, assim, com relação à Igreja Católica, principalmente aqui no Brasil, a gente tem a relação do missionário não só como aquele que vai para uma outra terra para evangelizar, para fazer simplesmente um serviço de espiritualização. Não, não é só isso. Muitas vezes esses missionários, eles têm os seus dons particulares, têm as suas habilidades que são colocadas à disposição de determinadas comunidades. E chego a dizer que alguns profissionais, eles não têm uma religião, digamos, que ele professe. É uma pessoa que não tem uma religião, né? Não tem uma vivência religiosa, mas é uma pessoa solidária, é uma pessoa gentil, generosa, né? E que se coloca a serviço do outro. E a igreja acaba fazendo a ponte, né, entre as comunidades que estão precisando e os profissionais que estão colocando o seu serviço à disposição. Né? Isso é muito bacana. Em empreendedorismo, quando nós estávamos falando sobre a escolha da profissão, eu falei um pouco sobre isso. Colocar a sua profissão enquanto missão, enquanto vocação. É claro que a gente precisa receber por aquilo que a gente faz, né? Mas que o dinheiro ele seja uma consequência daquele dom, daquela missão, né? Daquela habilidade que a gente colocou a serviço. Não é errado ganhar dinheiro, de forma alguma. O dinheiro ajuda e facilita muito a vida da gente, né? Mas se esse dinheiro vem preenchido, se ele vem completo também da sensação de missão cumprida, vocês podem ter certeza que esse dinheiro ele é mais do que simplesmente uma paga, um salário. Ele é quase que uma recompensa, tá? Eu coloquei lá na plataforma um texto que é um texto da Pontifícia Obra Missionária, é o POM, que é uma instituição dentro da igreja que trabalha especialmente com as missões e com os missionários, tá? Então, no dia 18, que é o próximo domingo, o POM, né, a Pontifícia Obra Missionária, ela promove na igreja de todo o Brasil uma coleta anual que é revertida para as missões, para várias missões, né? E como eu falei, algumas missões elas têm o objetivo de evangelizar e algumas missões elas evangelizam por tabela, né? Como assim? Porque os missionários vão construir casas, os missionários vão ensinar as pessoas bons hábitos de higiene, alguns missionários vão para trabalhar na pastoral da saúde, na pastoral da criança. Em alguns momentos, né, e isso é muito interessante, por exemplo, você tem etapas de uma determinada missão. Então, construir escolas nos lugares mais remotos do Nordeste, por exemplo, né? Escola comunitária, escola agrícola, né? E aí a comunidade recebe as pessoas que vão construir o prédio da escola.
Depois a comunidade recebe isso por etapas. A comunidade recebe as pessoas que vão fazer e recolher ali aqueles que serão os formadores, os professores. Depois, numa outra etapa, as pessoas que vão trabalhar dentro da escola, recrutar as pessoas que vão fazer a comida para a escola e treinar essas pessoas. Então, assim, é muito trabalho que é feito, e é claro que a igreja ela tem os seus momentos de oração, como se fosse uma igreja evangélica também, que é uma igreja cristã que faz muito serviço assistencial também. Tem os seus momentos de oração, tem os seus momentos de prática espiritual, e todos estão convidados a participar, mas não é obrigatório, tá? Então, aqui tem um texto da campanha missionária de 2020, né? E nesse momento de pandemia, o que fazer? Como fazer? Como você pode ser um missionário dentro da sua casa? Como você pode evangelizar dentro da sua casa? Ou como você pode se preparar neste momento para assumir uma missão, para assumir um compromisso daqui a alguns anos? Então, o texto está aqui, foi extraído da Pontifícia Obra Missionária, e eu separei para vocês vários vídeos curtos, tá? Que mostram um pouco dessa realidade do missionário fora do Brasil. A internet hoje está bem lenta. Se por um acaso travar, vocês me falem, tá? Para poder reiniciar o vídeo. Essa reportagem, ela é de 2017. Mas a realidade não mudou, e eu acho, inclusive, que até piorou com relação à defasagem de leigos. O que são os leigos? São pessoas que não são consagradas, não são freiras, não são padres, não são irmãos, diáconos, tá? Não são famílias consagradas, são pessoas que, justamente eu falei, né, que tem uma profissão, que tem um dom, um talento que se coloca a serviço missionário da igreja. Muitas vezes, os missionários são os únicos a permanecerem ou os últimos a deixarem as regiões mais vulneráveis de todo o mundo. Eles formam o Exército da Caridade da Igreja Católica, composto por milhares de missionários que administram mais de 216.500 centros educacionais e cerca de 118.000 orfanatos, centros de hanseníase e casas para pessoas em situações de dificuldade. Porém, para realizar essa enorme tarefa, mais mãos são necessárias. Infelizmente, entre 2014 e 2015, houve a redução de 16.700 missionários leigos e 12.400 religiosas em todo o mundo. O mesmo acontece com o número de sacerdotes no continente europeu. Em alguns países, porém, houve um aumento significativo no número de vocacionados, como é o caso da África e da Ásia. Cada um contabiliza mais de 1.000 novos sacerdotes. Os números mostram que essa estatística deve aumentar nos próximos anos em todo o mundo, já que houve o aumento de 1.500 seminaristas. A Igreja Católica continua a crescer. De acordo com os últimos dados levantados em 2015, o número de cristãos no mundo aumentou em mais de 12 milhões e meio. No total, são cerca de 1.300.000 pessoas, ou 17,7% da população mundial. Esse vídeo aqui, ele é um pouco maior e mostra, é um vídeo da CNBB, que mostra a missão na Guiné-Bissau. Tudo bem aí, gente? Vocês estão aqui? Tá falhando? Não. Ok, obrigada.
Um tesouro precioso está presente na alma da África, diz Papa Bento XVI. Sua natureza é exuberante. Brasil. Una regnano homem que é? Este povo, com suas línguas e sua cultura, torna os únicos neste planeta. Antes de tudo, o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Mas contar a Boa Nova só com palavras não dá. Ao mesmo tempo, reconhecemos que a África tem uma grande necessidade de ajuda humanitária e missionária. Como igreja missionária, podemos contribuir muito para com este povo. Mas ser missionário em qualquer parte do mundo e seguramente na Guiné-Bissau é alguém querer aprender com os povos que vivem e trabalham nesta terra. Portanto, alguém que sabe que aqui também há valores. Então, ser missionário é alguém que sabe que, além de aprender, também tem coisa importante para dar a estes povos, que também merecem ser salvos por Jesus. É um povo sedento da palavra de Deus. Este desejo percebe-se convivendo no meio deles, participando das suas manifestações públicas, romarias e peregrinações e suas celebrações, sempre muito vivas e participativas. O amor à missão, a missão para sempre, é a missão em profundidade, procurando servir do melhor modo a Deus, né, no seu Filho Jesus Cristo, servir a igreja e servir o povo. E assim expressa uma sua alegria. A presença da igreja missionária para aquela nação é fundamental para expressar o plano e projeto de Deus para a humanidade. Este projeto missionário, que já se iniciou há muitos anos atrás, trabalha na frente missionária em 3 dimensões. Primeiro, na evangelização que busca estar no meio do povo, junto com eles, vivendo o anúncio da palavra, sendo luz para aquelas famílias, muitas vezes uma esperança silenciosa, mas muito marcante, sendo testemunho vivo do Cristo sofredor. A realidade de pobreza dentada, pobreza podemos dizer em todos os aspectos. Posso falar porque aqui não há, no mundo aqui não vai surpreender. É uma pobreza radical, talvez um dos lugares mais pobres da África. Mas quando eu cheguei aqui, senti que é o maior desafio que eu já tive na minha vida. Imaginem famílias em que dizem que comem uma vez por dia. E outros que dizem, nós comemos só arroz. Outros dizem, nós comemos arroz só cozinhado com água. E os que comem melhor, comem o arroz com peixe. E são muitos que dizem que comem uma vez por dia. Me faz sofrer quando eles dizem, irmã, fome. A gente encontra outro, irmã, fome. Pode ser que não seja, mas a maioria é fome mesmo. Mas então a realidade de pobreza que eu dizia, em todos os sentidos, é assim. O pessoal fica sentado, talvez nós não conseguimos, são tão poucos os missionários aqui, nos sentimos pobres no meio dele, que não conseguimos sentar com ele e ver junto o que vamos fazer. Então, se vocês aí do Brasil querem vir, não tanto para falar, vejam, descubram o que vamos ajudar a fazer lá em Empada, onde a irmã Maria Cecília está falando, precisamos de ajuda sim.
Venham, que Jesus Cristo está chamando os missionários para vir transmitir a mensagem dele. A segunda frente missionária é a educação, onde muitos dos missionários, padres, leigos, religiosos e religiosas se dedicam na educação das crianças, adolescentes e jovens nas escolas. Um trabalho árduo, com uma dedicação incansável para promover este país de jovens. Estou ainda até hoje trabalhando na promoção da mulher, promoção dos jovens, trabalhos domésticos, trabalho com as jovens que têm filha e não são casadas, e essa promoção, promovê-las para elas não se sentirem rejeitadas do povo. E o terceiro passo, com um empenho muito grande, se dá na saúde, onde em quase todas as missões católicas já se tem um ambulatório ou posto médico para atender os primeiros socorros, atendimento a gestantes de risco e com os primeiros passos com a pastoral da criança para evitar a mortalidade infantil. Neste Hospital Missão, nós atendemos doentes com HIV/SIDA e tuberculose. Este hospital tem 76 camas, 76 leitos, e praticamente cheios. Neste momento temos 52 doentes internados. A maioria são seropositivos e devido portanto, à alta prevalência, à taxa de prevalência bastante alta do HIV, há muita também tuberculose. Muitos dos doentes têm tuberculose como uma das infecções secundárias mais importantes do HIV. A presença missionária é marcante na pessoa de Dom Pedro Zilli, ele que nos acolheu em sua casa. Com ele convivemos e viajamos por toda a sua diocese para conhecer, de modo especial, o sul daquele país. É um longo e demorado caminho. As estradas quase não existem mais. Foi um momento especial, pois conhecemos as missões católicas que lá já se estabeleceram e que estão atuando com as comunidades. Cheguei na Guiné-Bissau, já há 5 anos e meio. Estou feliz aqui. Trabalho agora mais interno dentro da Cúria, ajudando o bispo, um pouco na contabilidade, arquivo, acompanho um pouco a Casa das Mães, que são grávidas de alto risco. E a gente vai fazendo um pouco de tudo. O que tiver que fazer, temos que estar preparados. A missão é você estar com as pessoas, estar junto deles. Nós estamos aqui no meio que é a maioria muçulmano, então o importante assim para ele é você estar com eles, sendo testemunho. A maioria já sabe assim, que nós missionários vemos pela Igreja Católica, então sendo testemunho no meio deles, acho que para mim é um bom passo. Também tivemos a oportunidade de estar na Casa das Religiosas, que lá vivem e fazem um trabalho missionário maravilhoso. Entre elas, encontramos também algumas religiosas brasileiras e também padres brasileiros, que estão naquele país gastando a sua vida em prol daquela gente sofrida. Esse é um exemplo de um trabalho feito na Guiné-Bissau, mas aqui mesmo no Brasil tem vários exemplos de missões
Nesse momento, algumas estão paradas por conta da pandemia, né? Quem foi está lá, alguns não retornaram, outros retornaram. E igrejas que promovem, né? Por exemplo, nas férias, janeiro e junho, julho, né? Período de férias, reúnem uma galera que vai para o interior do Nordeste, né? Para cidades muito humildes, e lá promovem mutirão de construção, de saneamento básico, de campanha de vacinação. Então, algumas faculdades promovem junto à Igreja Católica, igrejas evangélicas também. Então, é um trabalho, né? É um trabalho de voluntariado. Você está sendo missionário, né? Por estar assumindo um compromisso, mas de forma voluntária. Eu vou colocar esses vídeos lá na plataforma para quem quiser assistir. Tem outros também que não daria tempo, né, de todo mundo assistir. Vou fazer a chamada, tá, gente? Gente, o teclado travou. Alessandro está aqui. Alice, Amanda, Ana Clara, Ana Luísa. Brenda não está. Bruna também não. Diego também não. Guilherme. Igor. O Igor tinha entrado. Não estou vendo na sala agora. Isabel. Aqui. Isabela não. João Felipe está aqui. Júlia. Caroline. Lucas. Laura. Laura tinha entrado também. Aqui embaixo. Ludmila. Luma. Aqui, Manuela. Manuela Pérez. Marcelo. Maria Clara. Maria Eduarda. Mariana. Mateus. Sara. Thaísa. Tamara. Vitória. Vitor. Yasmin, Davi. Ok, gente, obrigada. Vocês me desculpem hoje se a aula foi chata demais, mas é porque eu estou bastante indisposta hoje. A cabeça não está nada legal, tá bom? Se preocupa não, professor. Se preocupa não. Tem sempre um dia assim. Nossa, estou aqui. Depois que eu almoçar, vou tomar um outro remédio, vou fechar o olho um pouquinho para descansar, porque tá enxaqueca das horrorosas.
Beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Boa prova.